Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 28 de março. Agora na Espanha, 21 horas e 19 minutos. No Brasil, 16 e 19. Eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a BTC deu uma travada exatamente na altura da VWAP semanal. Fizemos a máxima há poucos minutos, segundos atrás, em 27.407. A VWAP semanal está exatamente em 27.400. Muita gente abriu short forte. Eu fiz aquela análise da figura triangular que estava se desdobrando aqui no intraday nos 5 minutos e eu reportei que era muitíssimo provável que a gente eventualmente poderia explodir para cima, e é isso que está acontecendo. Muitos seguidores aqui do canal reportaram que iria cair, que a BTC na verdade fez um topo duplo, que iria buscar 24, 23. Eu reportei que é só uma onda 2 no diário, que a gente está acumulando numa figura triangular e agora a próxima parada é algo em torno de 26.900, 27.900, entre 27.600 e 27.900, que é onde está a aresta superior aqui dessa cunha no diário. Ali no patamar de 27.900 a gente pode facilmente romper em direção ao topo aqui de 28.868. Se romper, aí só vai parar, obviamente, no target da nossa onda 3. Então, vou olhar aqui na CoinGlass a quantidade de shortados. Isso aqui, gente, há poucos minutos atrás estava tudo acima de 70%. Agora, muita gente já foi liquidada achando que a BTC fosse emburacar, fazer com que essa cunha explodisse eventualmente para baixo. E os shortados já começam a ser liquidados, porque, obviamente, explodiu para cima. Isso aqui foi como uma tarrafiada de sardinhas. Eles só estavam deixando a rede encher. Quando isso aqui estava tudo 70%, obviamente, eles foram lá e jogaram a tarrafa e pegaram esses sardinhas. Agora a BTC vai seguir acumulando para estressar a aresta superior ali na altura de 27.900. Se romper com força esse topo aqui de 26 de março, em 28.194, aí só vai parar em 28.868, aí vai explodir para o target da nossa onda 3, que está lá acima de 30 mil dólares. Então, os shortados devem ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando espessura. Aqui no diário, ancorado pela banda de VWAP mensal, claramente a gente está desenhando uma onda 2 com fundos ascendentes, topos descendentes. Isso aqui vai explodir numa grande onda 3 que vai acabar de liquidar esse povo aqui do short. Num primeiro momento, é o dinheiro dos shortados, que é muito bem-vindo, que acaba criando o pump da BTC. A BTC reagiu agora dessa maneira por causa da quantidade brutal de shorts abertos no mercado de derivativos. Num segundo momento, entra efetivamente o dinheiro no mercado spot. Mas, num primeiro momento, é o dinheiro da galera short que acaba impulsionando a BTC. Na seara fática, o governo norte-americano já é um dos maiores detentores institucionais de BTC. Segundo dados do próprio Poder Executivo Federal norte-americano, hoje o governo dos Estados Unidos detém mais de 205 mil BTCs, num total de 29,3 bilhões de reais. O governo americano está com essa campanha anticripto brutal. Para onde a gente olha, ele está startando processos civis, criminais, expulsando a criptografia, mas a gente sabe que o governo norte-americano não é bonzinho. Se eles resolverem virar a chave e dizer que a verdinha, que o dólar não vale mais nada e que agora o que vale é BTC, para eles fazerem isso, são 2 toques. E aí, quase 1% de todas as bitcoins já pertencem ao governo norte-americano, que são produtos de apreensões. E existe uma normativa dentro do governo que proíbe o governo norte-americano de se desfazer de BTC. Para o governo norte-americano virar a chave, dizer que a verdinha, que o dólar não vale mais nada e que o que vale agora como reserva de valor é BTC, isso aí não é nada difícil para eles. Até porque o governo norte-americano joga de acordo com a direção do vento.
E alguns fatores podem impulsionar e muito a próxima corrida de touros da BTC. O principal deles é o halving, que vai cortar pela metade os rewards de mineração. Hoje, a cada bloco minerado, os mineradores recebem 6 BTCs. A partir de maio de 2024, a cada bloco minerado, os mineradores só receberão 3 BTCs. Isso é o principal impulsionador da próxima corrida de touros. Mas existem outros. A utilidade dos protocolos, que está aumentando exponencialmente. O que nasceu como mera especulação ou reserva de valor, hoje já tem utilidade prática brutal. Vários protocolos já interagem com a indústria real. A instabilidade e a inflação é outro fator que vai impulsionar. Os protocolos DeFi de infraestrutura física, como, por exemplo, as plantas de produção de energia elétrica, que muitas delas estão passando a ser viáveis graças à BTC. Muitas plantas termoelétricas que só existem como um seguro para eventual falta de chuva, para poder compor a estabilidade no fornecimento de um sistema hídrico como o brasileiro, por exemplo, quando há um período de estiagem muito grande e o sistema hidrelétrico fica sobrecarregado. O operador nacional do sistema do Brasil aciona as termoelétricas, principalmente as de gás natural e carvão mineral no sul do Brasil, como Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. E essas termoelétricas até então eram economicamente inviáveis e eram obrigadas a fazer uso de subsídio público estatal. E agora, com a BTC, se houver um período largo de chuvas, elas se mantêm minerando BTC. Quando vem um período longo de estiagem, elas são acionadas e se pagam no período de fartura de chuvas com mineração de BTC. E quando vem a estiagem, elas jogam praticamente toda a produção nas linhas de transmissão. Ou seja, a equalização do fornecimento de infraestruturas físicas está sendo apoiada, a BTC está apoiando a equalização de infraestrutura física. Enfim, design e educação, inteligência artificial, tudo isso vai exponenciar e potencializar a próxima corrida de touros. E a rede principal THORChain, cujo gás é a Rune, foi interrompida em meio a relatórios de vulnerabilidade. Na seara fática dos fatos financeiros e geopolíticos, a França acaba promovendo uma mega investigação contra diversos bancos, 150 investigadores envolvidos numa mega operação contra a lavagem de dinheiro e fraudes fiscais. Acabou multando em 1,1 bilhão de dólares os bancos após essa série de investigações. Bancos franceses como Société Générale e BNP Paribas acabaram sofrendo multas de mais de 1 bilhão de euros. O HSBC Holdings também foi alvo das multas. Enfim, gente, o sistema bancário agora está sob forte escrutínio dos reguladores. E uma reportagem muito interessante no New York Times perguntando e escrutinando não só os profissionais de diversas áreas, mas também a profissionais de desenvolvimento de interfaces de inteligência artificial acerca da real possibilidade do chatbot GPT roubar o emprego de pessoas normais. O que está acontecendo é uma verdadeira revolução e o que assusta é a velocidade com que essa revolução vai se desdobrando. Diversos setores como a advocacia, o direito, a advocacia, medicina, o ChatGPT já é capaz de interpretar exames de ressonância magnética com mais precisão, supostamente, com mais precisão que um radiologista, por exemplo. Eu não sou radiologista para confirmar, eu só estou reportando o que essa reportagem do New York Times está dando conta. Os profissionais do direito já reportam que o ChatGPT já é capaz de minutar uma inicial de uma petição. Ele já minuta o esboço de uma sentença com base no arcabouço do processo, das provas e das alegações das partes. Ou seja,
é muitíssimo provável que venha uma mega revolução por aí e o ChatGPT vai sim roubar muitos empregos. A análise de um exame de uma ressonância magnética por um chatbot GPT que compara o exame da pessoa com milhares, talvez bilhões de outros exames em milissegundos e dá um diagnóstico muito mais preciso que supostamente, né, muito mais preciso que o diagnóstico de radiologistas. Vamos ver como isso vai se desdobrar no futuro, mas com certeza vem uma revolução social em decorrência da inteligência artificial, que só vai ser exponenciada quando as interfaces operarem de forma descentralizadas na Web3. E a Ucrânia exige sanções à movimentação nuclear da Rússia, que está deslocando mísseis e ogivas para a Bielorrússia. Gente, a BTC está acumulando forte. Agora, depois dessa explosão aqui decorrente dessa cunha triangular no intraday, agora a gente vai seguir desenhando essa onda 2 no diário. A próxima parada é algo acima de 27.600, podendo bater 27.900. Vai ficar perdendo amplitude movimentacional e daqui a 2 ou 3 candles no diário, lá pelo dia 1º de abril, talvez 31 de março, a gente provavelmente vai iniciar essa explosão dessa onda 3 que vai levar a BTC para um patamar acima de 3 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.